Olá, estamos de novo aqui para o segundo vídeo sobre a Roma Antiga. Agora vamos falar da queda do Império Romano, da crise do Império Romano, que é uma crise longa, né? Ela pega nos séculos 3, 4 e 5 depois de Cristo. Bom, por que esse império entra em crise? Por diversos fatores. Primeiro, o escravismo cria uma contradição. Quanto mais escravos chegam em Roma, mais haverá concentração de renda sobre aqueles que têm condições de ter um maior número de escravos. Consequentemente, os plebeus pobres vão perdendo suas pequenas propriedades rurais, porque não conseguem competir com as vilas dos patrícios, que são escravistas. A pobreza aumenta, os plebeus migram para cidades, principalmente para Roma. Então você tem um sério problema social, né, que o Estado cuida com paliativos, como a política do pão e circo. Por essa política, eles tentam ocupar a plebe que está revoltada com sua situação econômica e social, com espetáculos gratuitos de circo e com a distribuição de trigo, de pão. Só que isso tem um custo. Enquanto as conquistas territoriais estão avançando, as províncias vão cobrir esses custos através dos impostos e taxas que são cobrados daqueles que foram dominados por Roma, né? Muito bem. O que a gente vai ter então? Você vai ter uma luta social muito grave. Qual seria a solução? Uma reforma agrária, redistribuindo as terras. Porém, esse era um assunto que os tribunos da plebe defendiam, mas os patrícios se recusavam peremptoriamente a ceder. O caso dos irmãos Gracos é exemplar. Tibério e Caio Graco, que pretendiam implementar a reforma agrária, foram assassinados. Eram tribunos da plebe. Bom, então o Estado tratava isso como paliativo da política do pão e circo. Quando começa a redução das conquistas territoriais, como assim? Ora, o império fica grande demais. O império ele se torna oneroso demais, pesado demais. Manter aquelas fronteiras demandava uma quantidade imensa de impostos, de recursos e de exploração do trabalho dos escravos. Só que os escravizados são basicamente prisioneiros de guerra. E Roma começa a perder guerras para os povos que os romanos chamavam de bárbaros. Todos os não-romanos. Esses povos, para além dos limites do império, começam a tomar territórios de Roma. Consequentemente, o número de escravos vai diminuir. E escravo, como é mercadoria, está dentro da lei da oferta e da procura. Se tem pouca oferta, o preço vai aumentar. Não é? Nós teremos, então, o aumento da inflação, o aumento da insegurança nas cidades, a violência nas cidades vai aumentar absurdamente, né? Isso combinado com um Estado bastante corrupto, né? Onde os generais do exército estão em disputa entre si, disputando o cargo de imperador, disputando posições maiores dentro do Estado romano. E aí você tem um exército que deveria estar lutando contra os bárbaros, muitas vezes se enfraquecendo e gerando o que a gente chama de anarquia militar. Os soldados passam a ter uma vinculação mais com o seu general específico do que com o Estado romano, porque esses generais começam a prometer mundos e fundos para esses soldados. Compensações financeiras e tudo mais. Só que depois não dão conta de cumprir.
O resultado é que esses soldados muitas vezes vão se revoltar, que é o que a gente chama de anarquia militar. Outra coisa que vai acontecer é que o império, como está perdendo território, está perdendo o número de povos que são tributários, ou seja, que pagam tributos, que pagam impostos e taxas ao Império Romano. Então você tem uma redução das rendas. No momento de aumento de gastos, o Império está gastando mais com o exército, o Império está gastando muito com a política do pão e circo. Por quê? Porque a pobreza está aumentando. E ele não faz aquilo que poderia, né, diminuir realmente a pobreza, que seria democratizar a propriedade. Né? Consequentemente, esse aparato todo vai se tornando cada vez mais decadente. Bom, lá no século I depois de Cristo, surge o cristianismo, né? Que é uma religião monoteísta que surge a partir da história de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que era um judeu, então estava ali dentro de uma outra religião monoteísta, o judaísmo. A sua história inspira a criação de uma outra religião monoteísta, que é o cristianismo. E que é extremamente revolucionária. Por quê? Porque prega a igualdade de todos perante a Deus. Então, todos os seres humanos seriam amados por Deus igualmente. E deveriam viver como irmãos numa fraternidade, dividindo tudo uns com os outros. Para os cristãos, não se deve adorar um imperador. Por quê? Porque todos são iguais. Essa religião vai crescer muito entre os plebeus pobres, entre os escravos, por conta dessa mensagem de igualdade, de fraternidade. Não é? Essa religião nos séculos I, II, III e até no século IV era bastante perseguida. Os cristãos eram crucificados. Os cristãos eram colocados no Coliseu, né, ou em outra arena, para serem devorados por feras. Né? Sofriam todo tipo de suplício, todo tipo de tortura. Por isso que você tem uma série de mártires do cristianismo, né? De santos do cristianismo. Nessa fase aí que a gente está falando dos primeiros cristãos. Só que o cristianismo, de religião perseguida, quando chega lá no final do século IV, um imperador específico, Constantino, se converte ao cristianismo. Adota o cristianismo como religião dele. Né? E a partir daí, o cristianismo se firma como a religião do império. O imperador Teodósio vai sacramentar isso, criando a Igreja Católica Romana. Né? Católica quer dizer universal. Tá? Seria a igreja de todos os povos. Muito bem. Essa religião que o Império vai adotar é uma religião que não valoriza os princípios do Império, muito pelo contrário. Ela contraria os princípios do imperador. Né? O imperador não pode mais ser visto como divindade. Muito bem. Outro ponto são as disputas político-militares, que vão enfraquecer o exército romano. E, é claro, os povos bárbaros, os diversos povos bárbaros, nós estamos falando de alamanos, de visigodos, de ostrogodos, de lombardos, de suevos, de vândalos. São vários os povos. Bárbaro é o mesmo que estrangeiro para os romanos. Então, são vários povos. Nos séculos IV e V, nós teremos as chamadas invasões bárbaras, com destaque aí para os povos de origem germânica, mas não eram os únicos. Tá? Você tem povos asiáticos como os hunos e os vândalos que também participam dessas invasões. Isso tudo vai corroendo o império.
No século IV, eles tentam assegurar o domínio do Império, dividindo o Império. Império Romano do Ocidente com capital em Roma e Império Romano do Oriente com capital em Constantinopla, né? Que hoje se chama Istambul, fica na Turquia. O Império mais rico, a parte do Império que era mais rica e bem organizada, era o Império Oriental, né? O Império Romano do Oriente. Você vai ter um imperador no Império Romano do Oriente e outro imperador no Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente é o que está em maior decadência. E é ele que vai cair nas mãos dos bárbaros. Em 476, Rômulo Augustus será o último imperador do Império do Ocidente, né? Ele vai ser deposto por um bárbaro chamado Odroaco. E aí aquilo que era o Império Romano do Ocidente vai virar um conjunto de reinos bárbaros. E o Império Romano do Oriente? Ele vai permanecer até 1453, com o nome de Império Bizantino. E aí nós vamos ter, a partir de 476 d.C., uma nova fase da história europeia, que é a Idade Média. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Até mais.